Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo em Código. Meu nome é Esdras Alves e hoje a gente vai continuar o nosso sisteminha de cadastro de estoque. A ideia que a gente começou na aula passada, falando sobre lista, matriz, e hoje a gente vai falar sobre repetição. E aí vai ser bem legal porque a gente vai começar a interagir criando um sisteminha como se fosse um sisteminha de estoque, beleza? De cadastro de produto. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, aciona o sininho para receber mais notificações e vamos para o código. Então, pessoal, vamos aqui no código. Eu vou continuar com aquele mesmo arquivo que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, vou deixar o link aqui para você acessar. Então, aqui eu tenho aquela variável lista que a gente criou e tudo mais. Esse código está muito ruim. Por quê? Porque para cada vez que eu quero pedir um produto, eu tenho que adicionar um novo código, né? Um novo comando aqui, que é uma repetição, que é muito igual. Ou seja, toda vez eu tenho que pedir o nome, quantidade, produto e adicionar na lista. E aí eu faço a mesma coisa aqui várias vezes, para quantas vezes eu precisar. Isso aqui não é legal. E aí que entra os loops, que vão ajudar a gente a fazer algo repetitivo. Ou seja, algo que se repete muitas vezes, a gente vai ter acesso a esse recurso que é o loop para nos auxiliar. Antes da gente começar a mexer no nosso código, eu vou criar um arquivo aqui para a gente entender primeiro o loop. Então, eu vou criar aqui, ó, loop.py. Nesse arquivo, eu vou escrever primeiro o que é um loop. O loop é uma repetição, é algo que repete quantas vezes a gente espera que ele repita. O loop, na verdade, é uma repetição. Imagina como uma música. Na música, quando a gente quer tocar uma guitarra, uma pessoa vai tocar uma guitarra, ela pressiona um acorde e faz uma repetição com o movimento da mão, fazendo a batida da música. E assim você provê música, ou seja, você faz um acorde, faz a batida, troca o acorde, faz outra batida. Então são várias repetições. Esse movimento de bater na corda é um movimento repetitivo. O caminhar é um movimento repetitivo, onde a gente bota uma perna à frente e a outra à frente. Então a gente vai revezando essas pernas e faz um movimento de caminhar, que é uma repetição de movimento de perna. Então olha como que a repetição está presente em muitos aspectos da nossa vida. A gente vai aprender como que funciona isso aqui. Primeiro eu vou mostrar um dos loops, que é o for. O for ele é usado para quando a gente precisa de algo que tenha um início e um fim determinado. Por exemplo, eu quero mostrar aqui uma tabuada de 2. Então, eu tenho aqui o número 2, número 2. E eu quero fazer, eu tenho aqui o número, então eu tenho aqui, ó, número igual a 2. E aí eu quero fazer aqui a tabuada de 2 que é print. Então eu quero fazer aqui, ó, isso vezes isso. Essas chaves, para quem não conhece, ela reserva um espaço ali para ser colocado uma variável. Então, quando eu boto essa chave dentro da string, eu posso usar esse comando aqui, ó, ponto, depois do texto, format. E aí eu consigo formatar e passar dados ali. Então, eu vou passar aqui, ó, 1, na verdade, número, né, que é a minha variável. Então, eu estou passando o número, vírgula 1, vírgula 1. E aí ele vai pegar esse número e jogar nesse espaço. Vai pegar esse 1 e jogar nesse outro espaço. Ok? Dessa forma eu consigo copiar isso aqui. E aí só mudando aqui, ó, 2, 3, 4. E aí aqui eu vou botar mais um, que é igual. Vou deletar aqui para fazer todo ele primeiro. É igual a uma terceira chave. E aí eu vou botar aqui o cálculo de fato. Então agora eu vou botar aqui, ó, número vezes 1. E aí vou copiar de novo. Então aqui vou botar 2, aqui vou botar 3, 2 e aqui 3. Então olha só, eu fiz uma coisa que ela é bem repetitiva. Se eu quiser multiplicar isso vezes 100, vai ficar impossível eu ficar copiando esse código, depois quero multiplicar por 1000, fica impossível. Vamos ver isso aqui rodando primeiro. Então vamos rodar aqui primeiro, vou fazer o Python loop. Olha lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Olha que legal. Então ele conseguiu fazer isso aqui para mim.
Só que, como eu falei, fica ruim, fica repetitivo se eu tiver que botar para cada multiplicação o mesmo código. E aí eu entro com o for. O for, ele diz assim, ó, vou botar aqui, multiplicador. Eu criei uma variável. Essa outra variável vai guardar aquele númerozinho ali, ó, o 1, o 2, o 3, para eu não ter que ficar repetindo ele, ok? E como que eu faço com que esse for coloque dentro do multiplicador o número 1, depois coloque o número 2, coloque o número 3? Eu tenho que dizer para ele que eu quero um range de 1 até 10. Então eu estou dizendo que eu quero um intervalo entre 1 e 10 que ele jogue ali para dentro do multiplicador. Para dizer que eu quero que ele jogue ali dentro, eu tenho que falar in. E dessa forma, 2 pontos aqui no final, eu criei uma repetição. Então eu digo aqui que para essa variável aqui, ela vai conter um intervalo entre 1 e 10. Só que esse range ele vai colocando de 1 em 1 ali junto com o for. Né? O for, na verdade, pega o 1, bota dentro do multiplicador, executa o código que tem embaixo. Depois ele pega o 2 e ele vai fazendo isso. Com isso eu não preciso dessas linhas, eu só preciso mudar esse 1 aqui pela variável multiplicador. E agora aquele código que eu tinha feito que ficou gigante, que agora eu precisava fazer 10 vezes, na verdade eu preciso fazer uma vez. E só muda o que eu preciso, que é o multiplicador e os números. Vamos testar isso agora, de novo, com essa uma linha. Olha que incrível. Eu tenho ali o 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Ele rodou 10 vezes aquilo ali. Ok? Interessante aqui que ele foi até 10, né? Ele não foi até o número 10, ele foi até o número 9. Porque o in, ele faz um intervalo, então de 1 até 10. Então ele conta ali, ele não entra o 10 na contagem. Então aqui eu teria que botar o 11 para ele poder funcionar. E aí agora ele vai até 10 ali. Beleza? Então o for, ele tem esse comportamento. Eu tenho que dizer onde ele começa e onde ele termina. A quantidade de itens que ele vai fazer. E ele vai fazendo essa repetição jogando ali. Ok? E a gente pode trabalhar com essa variável. É muito comum a gente ver a variável i. Muita gente usa essa variável para trabalhar com repetições, como o for. Porque conceitualmente a galera usa muito e acabou virando um meio que padrão. Usar a variável i, j, tá? Então se você vê uma variável um for com i, é bem comum, que é de índice, na verdade. Então beleza. Agora que a gente fez uma repetição, onde ele pega um range, joga aqui 1 a 1 e vai mostrando aqui os dados, vamos conhecer outra repetição. A outra repetição é o while. O while ele é um pouquinho diferente, porque o while ele tem o seguinte comportamento. Ele fala assim, enquanto alguma coisa não acontece, vai fazendo. Ou seja, ele vai dizer aqui, ó, enquanto não... Vou criar uma variável aqui. Opção é igual a vazio. Enquanto a opção for diferente de x, diga alguma coisa, ou seja, você não apertou o x. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, eu criei uma variável opção que ela começa com vazio. Eu criei uma variável aqui que é opção e ela começa com vazio. E eu digo que enquanto ela for diferente de x, ele vai ficar fazendo o código que está dentro dele. Quando a gente bota o código dentro, né, a gente dá esse tab no código. Então ele vai mostrar a mensagem e ele vai pedir opção é igual a input. Vai esperar que eu aperte, digite uma letra. Então vamos ver isso aqui rodando? Vou rodar isso aqui. Ele vai mostrar a tabuada e vai pedir ali, ó, você não apertou o X, digite uma letra. Vou botar o D. Você não apertou o X. Vou botar o X. E não funcionou. Por que que não funcionou? Porque o X que eu digitei, ele é uma letra minúscula. E o X que eu estou comparando, ele é uma letra maiúscula. Então, para eu poder fazer com que ele entenda, tem que ser o X maiúsculo. E ele terminou.
Então, olha que legal. Esse aqui é quando a gente não sabe quando que tem que parar. A gente não sabe exatamente quantas vezes vai rodar. Ou seja, enquanto o X não for pressionado, vai rodando. Então, eu posso ficar aqui um dia apertando outras letras e não apertar o X. E pode repetir 300 mil vezes, ou pode repetir uma vez só. Então, a diferença entre o for e o while é exatamente essa. O for ele é bem restrito a essa opção de eu tenho aqui de 1 a 10. Ele vai fazer ali de 1 a 10. Ele sabe a quantidade de vezes que ele vai rodar. O while não. Ele não sabe quantas vezes ele vai rodar, ele só tem que atender aquela condição. Enquanto aquilo ali não acontece, ele vai fazendo. Ok? Então agora vamos voltar lá para o nosso código. Vamos voltar aqui para a nossa lista. Com a lista, eu gosto muito de usar o while para fazer menu. Então aqui, ó, a gente já identificou que a gente tem uma repetição de código aqui. Então isso aqui já dá para poder criar um loop. Antes disso, eu vou criar uma ideia de menu aqui. Então, opção igual a vazio, igual a gente fez ali anteriormente. While opção diferente de S, faça alguma coisa. E vamos botar aqui, ó, print, seja bem-vindo ao sistema. Digite S, digite C para cadastrar um novo produto. E digite S para sair. Então, olha só. Enquanto eu não digitar S, enquanto for diferente de S, ele vai ficar no sistema aqui dentro. Então, legal. Então, digite C para cadastrar um novo produto. Digite S para sair. Só que eu vou fazer um teste aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, opção igual ao input. Não vou botar nada dentro, só para ele pegar o input ali. E eu vou verificar se a opção que eu digitei é igual a C. Só que um detalhe. Se a pessoa digitar minúsculo, eu tenho que botar um OR aqui, igual a gente aprendeu lá, com opção igual a C, para ter essas duas opções. Isso não é legal. Qual a melhor solução aqui? A melhor solução é a gente escolher uma letra, ou seja, minúsculo, e aí eu posso usar no input, porque ele devolve um texto, sempre lembra disso. A gente pode acessar os recursos que ele tem, botando ponto, com base no que ele retorna. Então, por exemplo, o input devolve um texto. Então, se eu boto o ponto aqui, ele está entendendo que essas propriedades aqui, essas funções que está me mostrando, é de texto. E eu tenho aqui uma função de texto que se chama lower, que é minúsculo. Ele transforma tudo para minúsculo. Então, quando eu digitar, se eu botar C maiúsculo ou C minúsculo, ele vai transformar em minúsculo para comparar. Então, se a opção for cadastrar, eu vou botar esse meu código aqui, ó, que eu já tinha. Vou dar só tab aqui. Então, vou pedir o nome, vou pedir a quantidade, vou criar essa variável com o nome e a quantidade e vou adicionar isso na lista. E vou apagar todo esse código aqui. Então, vamos ver como ficou o nosso código. Eu tenho uma lista, eu tenho uma opção vazia. A opção vai ser diferente de S porque ele é vazio. Ele vai me dar essa mensagem e vai perguntar o que eu quero fazer. Quando eu me cadastrar, quando eu pedir para cadastrar, ele vai entrar aqui. E como ele está dentro desse loop aqui, ele vai voltar aqui para cima. E ele vai ficar voltando até que eu digite S. Vamos testar isso para ver? Python index. Seja bem-vindo ao sistema. Digite C para cadastrar um novo produto. C. Vou botar aqui maçã. Tem 20 itens. E ele me deu uma mensagem de novo. Seja bem-vindo ao sistema. Digite C para cadastrar. S para sair. Eu digitar C de novo. Vou botar laranja. E vou botar aqui, eu tenho 2 laranjas. E aí ele me pediu de novo. Porque eu digitei C, eu vou botar o S agora. E ele me mostrou ali, ó, maçã 20, laranja 2.
porque eu digitei o S e eu saí do sistema. E aí ele me mostrou no final aquele print que ele tem aqui. Olha que legal. Agora, para ficar melhor, eu vou criar uma outra opção aqui, que vai ser o exibir tudo. Vou botar T, mostrar todos produtos. Perfeito. Então agora eu vou importar o pacote aqui, que é o pacote OS, de Operation System, de sistema operacional. E toda vez que eu mostrar essa mensagem, eu vou botar aqui o os.system para limpar minha tela, CLS. Ficar mais bonitinho. Então, toda vez que ele mostrar a mensagem, ele vai limpar a tela. Então, eu vou adicionar aqui um input só para ele dar uma parada aqui, para ele poder parar e ficar um tempinho esperando eu apertar a tecla Enter. Então, pressione Enter para continuar. Perfeito. Vou tirar esse print agora daqui. E vou criar outra opção aqui. A gente já viu o else if. Então, se opção igual a T, agora, eu vou dar o print da lista. Beleza. Então, agora eu tenho duas opções. A, cadastrar, e o T, listar. Então, vamos lá e vamos ver isso aqui funcionando. Então, eu tenho o Python aqui. Ele já apagou ali, ó. Botou aqui, ó, C. Maçã. Tenho 10. Pressionei. Limpou a tela, bonitinho. Se eu digitar o T aqui, ó, tem maçã com 10. Ok. C. Laranja com 20. Se eu digitar o T, agora tem maçã e laranja. Ok. Cadastrar mais um. Morango com 5. E vou cadastrar banana com 15. Se eu digitar o T agora, olha quantos dados eu tenho. Maçã, laranja, morango, banana. Beleza? Então, agora vamos ver como que a gente faz para usar o loop para mostrar esses dados. Não só dar o print ali, porque eu dei o print e ele mostrou só aquele conjunto de dados. Vamos fazer um mostrar melhorzinho. Então agora, eu vou pegar aqui no todos e vou fazer o seguinte. Vou dizer aqui, ó, for produto in lista. E aí você pode pensar, ué, mas isso você não falou, você disse que tinha que ter sempre o range. O range é porque ele cria um conjunto de 1 até 10. Ele vai pegando um item a item e botando lá dentro daquela variável. Aqui, eu vou fazer com que ele me mostre cada produto. Porque eu estou dizendo que a minha lista, eu pego o primeiro item e jogo dentro de produto. E aí eu vou mostrar isso aqui. Vamos lá, vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Cadastrar, maçã, 10. Cadastrar de novo, laranja, 20. E aí eu vou digitar o T. E olha, ele me mostrou de diferente. Mostrou maçã e laranja. Porque, como eu expliquei, o for, na verdade, o range, né? O range ele cria um conjunto com os números ali dentro. E aí ele vai pegando um número a número e botando dentro da variável. Quando eu passei a minha lista, ele sabia que era uma matriz. E ele foi pegando cada linha e botando dentro da variável produto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que a gente trabalhou um pouquinho de loop, um pouquinho de while, um pouquinho de for. Nesse vídeo a gente trabalhou muito conceito importante. As repetições são de extrema importância para aprender a programar e criar códigos cada vez melhores, ok? Para você evitar a repetição de código, igual a gente começou mostrando lá, copiando um monte de código e repetindo. Então, se você gostou desse vídeo, já dá o gostei aqui para me ajudar a sempre estar entendendo que vocês estão curtindo o conteúdo, beleza? Então, obrigado e até a próxima. Valeu!